Aleluia. Vamos então, amados irmãos, iniciar a meditação nesta noite. Evangelho de Mateus, e nos encontramos no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 43. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Jesus expulsou o demônio de um homem cego, surdo e mudo, e curou aquele homem, curou o espírito, a alma, o corpo dele, curou tudo, de uma forma tão maravilhosa. Ele passou a falar, ouvir e ver, e toda a multidão admirada disse: não era esse aí porventura o Messias? E aí então os religiosos, os fariseus e saduceus, então dizem: não, esse daí ele está possuído por Belzebu, e o que faz pelo maioral dos demônios. E aí então Jesus começa uma série de lições a respeito disso, mostrando que Satanás não está contra si mesmo, e o risco espiritual que aqueles homens correm quando tomam aquela decisão de falar isso, porque é um pecado contra o Espírito Santo, porque eles vendo a obra do Senhor, vendo as palavras, o ministério, vendo os milagres, curas, libertações, no lugar de se renderem ao Senhor da glória, então eles colocam a obra do Espírito Santo referente à obra de Satanás. Aí está o pecado contra o Espírito Santo, como nós já falamos nas quintas-feiras anteriores. E aí então o Senhor da glória vai entrar nesse texto e nos dar lições espirituais aqui, que nós jamais saberíamos dessas realidades aqui, que estão descritas no capítulo 12, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração. Que texto, irmão, que texto! Indiscutivelmente, o Novo Testamento, a Bíblia fala sobre essa guerra espiritual. É um tema que não tem como você dizer que não existe na Bíblia, está aí descrito nas Escrituras Sagradas. Mas apesar de tudo isso, os fariseus, os religiosos, o povo daquela época tinham conceitos errados sobre essa questão da guerra espiritual. Havia muita superstição, por exemplo, ideias como os próprios fariseus falaram: não, Satanás está expulsando Satanás. Não faz o mínimo sentido algo assim. Então havia muita superstição. Alguns, como os saduceus, eram incrédulos, não acreditavam em espíritos, na vida eterna e nada disso. Então havia muita superstição, mas assim também como hoje em dia, tem muita superstição, principalmente nós brasileiros, que temos a influência de religiões animistas, que acreditam que existem espíritos nas árvores, nas pedras, nos animais, no rio, no sol, que adoram os elementos da natureza. Isso vem pelos índios, isso vem pelos escravos africanos que vieram para o Brasil. Somado a isso, nós temos a idolatria católica, que vem por meio dos portugueses, italianos, enfim, então uma mistura aqui religiosa no Brasil. Em todos os lugares é assim, alguns mais, outros menos. Então, da mesma forma, nós temos muito misticismo. Por isso você vai encontrar crentes, por exemplo, que tem medo de olho gordo, de mal olhado, e aí você vai ouvir expressões como sessão do descarrego, você é tipo um passe,
é como um espiritismo gospel. Essa é a ideia que você tem. Por exemplo, fazer da oração tipo de uma macumba. Olha, isso é tão sério que Charles Spurgeon, no século XIX, eu estou falando de 1850, ele já falava disso lá na Inglaterra, na Europa, de pessoas que faziam da oração uma espécie de feitiçaria. O poder não está na oração, meu amado irmão, o poder está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é que é Ele que nele está o poder, Ele é o Senhor. O poder não está na oração em si, mas em Deus que responde a oração, porque em todas as religiões do mundo há oração. Então, nós temos aí muito misticismo também no Brasil, nós temos muitos mitos, e as pessoas juntam isso, colocam dentro das igrejas, e aí começa um monte de coisa. Eu vi uma vez, falei, meu Deus do céu, quase mataram aquela criatura, Jesus Cristo. A gente estava numa ministração, era um novo convertido, tinha uns 16 anos de idade, e alguém caiu endemoniado lá. Rapaz, Jesus Cristo. E aí aquele bando de crente assim, pentecostal, fogo puro, aquela coisa. E aí pega óleo. Rapaz, pegaram um óleo de soja de 900 ml, aquele de 1 litro, e trouxeram na garrafa com tudo. Não vai sair. Abriu a boca da pessoa e começou a jogar óleo. Afogado em óleo. Rapaz, a gente faz umas besteiras, depois a gente ri, né? A gente olha e fala, meu Deus, o que é que ele estava fazendo? E eu era o mais novo do lugar, quer dizer, o que tinha menos juízo era eu ali, pela idade. Mas assim, o povo começou a fazer isso, não pegar óleo ungido, né? É o óleo sobre o óleo, né? A ideia do óleo ungido, né? Aí pega óleo, taca óleo, dá banho de óleo e não sei o que. Outro dia eu estava vendo, agora já, né? Acho que foi o mês passado, a ideia de um homem aí, acho que um pastor, alguma coisa assim, ele pegou 1 litro uma jarra de óleo assim, e começou a derramar na sua própria cabeça. O povo, aleluia, aquela loucura. Ele ficou banhado de óleo assim, e derramando óleo na cabeça dele. Eu falei, meu Deus, para que isso? Não tem o mínimo. Abre a Bíblia e me mostra uma coisa assim. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Essa unção com o óleo do Antigo Testamento era um símbolo da pessoa do Espírito Santo. Para que tu vai jogar óleo hoje se você tem o Espírito? Então tem muita superstição, tem muito misticismo em torno disso tudo. E se o Senhor Jesus com certeza não nos tivesse dado esse texto e orientado também os discípulos, os apóstolos, que trouxeram também as doutrinas do Novo Testamento, nós estaríamos completamente cegos em relação a essas realidades espirituais. Quando é que você ia saber que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, vai para lugares desertos, depois volta e traz consigo outros séculos? Você não saberia nunca disso, ok? Então a Bíblia ela esclarece para a gente, mas devemos ir à Bíblia para compreender o que de fato necessitamos saber sobre esse assunto. É a Bíblia. Nós não precisamos nos preocupar em saber mais do que está escrito na palavra de Deus. Você não precisa especular. Não, eu acho que, olha, o fulano tal teve uma visão, teve um sonho. Tinha um livro aí, eu era adolescente ainda, e saiu aquele livro. Como é que é o nome daquele livro de batalha espiritual? Não é porque a gente era adolescente? Não, foi um americano que escreveu. Oi? Não, é um outro que conta que anjos seguiam os crentes e tal. Este mundo tenebroso, pronto. Este mundo tenebroso. Nossa, aquilo é real. Foi um cara que ele viu aquilo mesmo. Foi um sonho, uma revelação que ele teve. Não, aquilo é uma ficção. Mas as pessoas acreditaram naquilo, como se aquilo de fato fosse uma visão, e que tudo aquilo que está relatado no texto
que o cara escreveu fosse de fato alguma coisa que ele viu, que ele teve uma revelação, alguma coisa assim. Veja, o irmão Araújo pelo menos citou 2 outros livros aí, então tem livros sobre o assunto, né? Tem coisas aí por aí, e muitas delas, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, eu fui no inferno, eu fui no céu. Gente, isso tudo é bobagem. Não acredita em nada disso. Eu comprei esse livro, a divina revelação do inferno. Do inferno, falou? É o Mar em Massa. Até deu palestra no Brasil, aí eu fui, esse livro só da minha mãe foi mão em mão, andando, todos os lentes do livro, né? Aí um dia eu estou lá na Ceilândia, na casa da visita uma pessoa lá, está um livro lá, e como é que esse livro é meu? Está aqui no meu. Olha, quando está andando por toda parte. Na realidade, irmãos, é muita mentira, são pessoas que querem vender, são pessoas que querem dar palestras, pessoas que querem conseguir dinheiro. Então esse tema chama a atenção. Da Rebecca Brown, então, até a tampa. Então, irmãos, eu quero dizer para você, tudo que passa das escrituras, que ultrapassa o texto bíblico, é mentira, é engano, é invenção da cabeça das pessoas. Ok? Nós ficamos com o texto bíblico. Nós estamos aonde o texto bíblico está. Aqui está a palavra de Deus. Pronto. Nela nós ficamos. Deus não quer que você saiba nada mais sobre demônios, sobre o diabo, sobre o inferno, o império das trevas, sobre os anjos dos céus. Deus não quer que você saiba nada mais do que já está escrito. Se Ele quisesse que você soubesse mais, Ele tinha revelado mais, Ele tinha trazido mais para mim e para você. Se isso fosse importante, significativo, frutífero para a nossa vida, Ele tinha deixado na sua palavra. Se fosse importante e significativo para a gente, Ele tinha revelado. Se Ele não deixou e alguém diz, não tive uma revelação, um anjo me diz, acabou, irmão. Você pode correr daí. As seitas nascem aí. Essas pessoas estão atrás de vender livro, estão atrás de ganhar dinheiro, de visibilidade. Então não dê credibilidade, nem compre o livro. O Araújo, quando comprou o livro, ele ainda era pecador, mas agora Deus salvou ele, já tem um tempo. Então é por isso. Chama a atenção da gente. Então assim, você deve ficar com a Bíblia. Você deve olhar as Escrituras e deve ficar com ela. O Antigo Testamento, o Novo Testamento fala sobre essa batalha, e nós temos texto suficiente para saber aquilo que precisamos saber, mas também não devemos saber menos do que a Bíblia diz que nós devemos saber. Você não tem que procurar saber mais, mas também você não tem que saber menos do que a Bíblia diz. Você tem que ir no assunto, você precisa olhar o texto, e nós estamos diante do tema. Então vamos olhar um pouquinho mais, além do texto, outras passagens bíblicas que vão acrescentar a verdade desse texto, vão somar a verdade desse texto, ok? Então não devemos carregar informações religiosas ou do imaginário supersticioso da nossa cultura ou qualquer coisa assim, mas devemos de fato olhar para a Bíblia e ver o que ela fala sobre essa questão de anjos, de demônios, de guerra espiritual, essas coisas. Claramente a Bíblia fala sobre isso, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nesse mundo tenebroso. Enfim, mas nessa mesma carta que Paulo fala isso, que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e da força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Nessa carta aos Efésios, Paulo não vai falar que você tem que rodear a cidade, Paulo não vai falar que você tem que urinar nas entradas e nas saídas da cidade, como o pessoal faz por aí, sai jogando óleo, ou nada disso. Veja, Paulo está falando dessa batalha espiritual nessa carta, e ele vai falar, viva em santidade, viva em unidade, conheça aquilo que Cristo fez por você. Ele começa a carta com Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe uma superstição, Paulo não está alimentando o imaginário, e nem está enchendo a cabeça da igreja da ideia e do culto ou da importância sobre demônios. Veja que Paulo não para ensinar isso por muito tempo. Ele fala do assunto,
mas o que ele está falando é da sua vida em Cristo, é de uma vida de santidade, é de uma vida de oração, é de uma vida de obediência às Escrituras Sagradas, é uma vida de unidade no corpo de Cristo, é você fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Perceba isso, tanto no texto de Colossenses, como também no texto de Efésios. Paulo fala, olha, ele lutei com feras, mas ele não está falando que ele viu um demônio, que aquele outro, e que fizeram feitiçaria, e ele enfrentou os feiticeiros. Não, e olha que onde ele foi tinha tudo isso. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a importância da Bíblia, a Bíblia dá importância, dá significado a Deus, não a demônios. Por isso, eu escrevo um só sobre demônio. Você tem um problema, meu filho. Tem um problema na sua vida. Você precisa conhecer Cristo Jesus. A divina revelação do inferno. Você tem um problema na sua vida. Vai conhecer Jesus. Paulo está falando de batalha espiritual. Ele está falando santifica a sua vida. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Efésios capítulo 4. Você quer falar de batalha espiritual? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-se uns aos outros em amor. Mulheres sejam submissas ao marido, marido ame a sua mulher. Pais, eduquem os seus filhos, criem os seus filhos na admoestação, na disciplina do Senhor. Isso é batalha espiritual, é viver a verdade do Evangelho. Você não precisa ungir sua casa, você não precisa ungir seu carro, você não precisa ungir ficar ungindo as coisas. A gente unge pessoas quando elas estão doentes. Pronto, é o que o Novo Testamento diz. A gente unge quando a pessoa está doente, vai lá, oração da fé, salvará o enfermo. Pronto, e se houver cometido algum pecado, Deus também vai perdoar. Então nós precisamos ser bíblicos, porque se nós dermos vazão a todo o imaginário que tem por aí, você vai matar gente aí, sufocado de tanto beber óleo, igual eu vi naquele dia. Metendo óleo, a pessoa podia matar a pessoa podia até entrar em choque, porque abriu a boca, botou lá e era óleo saindo do nariz. No país, América do Sul, que expulsando o demônio, eles mataram a pessoa. Foi mesmo? Foi, eles pensavam. E todo mundo era um grupo de 10 pessoas, expelindo um demônio, e eles foram tão violentos com aquela pessoa que eles mataram ela. Entendeu? Então nós nos restringimos à palavra de Deus. Ficamos com as Escrituras. Eu senti, eu ouvi de Deus, Irmão, vamos ver se o que você está sentindo, ouvindo de Deus é esse aqui. Saiu do texto, então, foi seu sentimento. Você fica com o seu sentimento, guarda ele, volta para as Escrituras, joga esse sentimento fora, vamos ficar com o texto bíblico. Só uma dúvida. Você falou aí sobre a frambosa. Realmente era no interior lá, o pessoal ensinava isso, que a gente não podia ficar debaixo de uma árvore, tinha que ser daquela árvore verde lá, não podia ficar lá. Tinha espírito, alguma coisa assim. Mas lá no Velho Testamento também fala que o povo não podia adorar debaixo das árvores frondosas. Eu não sei qual é o rei lá que ele fez uma reforma religiosa, né? Mas o povo continuava ainda adorando debaixo nos altos, chamado a RA, a revista atualizada vai falar dos altos, mas os altos, o que são os altos? Eram montanhas onde debaixo de árvores o povo adorava. São o costume dos povos pagãos que o povo de Israel estava imitando. Entendeu? Por isso que diz, olha, ele fez isso, mas os altos não foram tirados. Isso é, aqueles altares que ficavam aos deuses pagãos, que o povo de Israel também adorava, não foram quebrados e destruídos. Josias não saiu trilhando tudo. Ezequias não só arrebentando tudo, quebrou tudo, arrebentou com tudo aqui, entendeu? Então quando fala dos altos ou árvores, porque eles acreditavam no Antigo Testamento, esses povos animistas até hoje acreditam que os espíritos
estão nos rios, nas plantas, nas pedras, nos animais. São animistas, panteístas, isso é, Deus está dissolvido, pulverizado na natureza. Aí vem a ideia da mãe natureza, tudo errado, não existe esse negócio de mãe natureza. É Deus que criou todas as coisas, governa tudo e sustenta tudo, e pronto, acabou. Então a gente tem muita coisa, irmão, que vem junto no pacote religioso brasileiro, e as pessoas trazem para dentro da igreja, a rosa, olha a rosa aqui, você vai receber a rosa, sabonete, olha, você vai se lavar, você quer que você tem um filho lá que é drogado, ou seja lá o que for, você quer libertação, esse sabonete aqui, nós estamos orando nesse sabonete, e nós jejuamos, levamos esse sabonete para um monte, ungimos esse sabonete, aí tu vai botar esse sabonete lá, você não conta para ninguém, você vai botar e vai começar a orar, e Deus vai libertar, e o seu parente se aproveita e deixa R$100 aqui, compra o teu sabonete por R$100, é mais ou menos algo assim. Tudo está errado, isso tudo é errado. A caneta, olha, nós oramos nessa caneta, você tem que assinar seus documentos com essa caneta, porque essa caneta está abençoada, porque isso tudo sabe o que chama isso? Macumba, espiritismo, isso se chama espiritismo, isso não tem absolutamente nada de evangelho, absolutamente nada de evangelho. Não creia nisso, não vá atrás disso, isso não tem absolutamente nada de evangelho. Isso é misticismo, isso é mistura com a feitiçaria. Vou dizer de novo para você: não se envolva nisso. Isso é uma mistura com a feitiçaria. Na hora que você ouvir alguém falando dessas coisas, desliga a televisão, desliga o rádio, desliga, irmão, desliga. Isso inclusive diminui a própria cruz de Cristo Jesus. Não, pastor, isso é para motivar a fé das pessoas. Não, isso aí se chama idolatria, feitiçaria. Isso não tem nada de evangelho, ok? Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus aqui, no nosso contexto, vai dizer que existe um reino, que existe um império, que é o império das trevas. Paulo vai falar disso em Colossenses. Se existe um império, existe também um rei, o príncipe deste mundo, vai dizer Jesus. Então, existe uma imitação que Satanás faz de Deus e do reino de Deus. Como antes da queda, eles viram como todo o reino de Deus funciona. Satanás viu isso, os demônios que antes de cair viram tudo aquilo funcionando, toda aquela hierarquia, tudo aquilo. Eles, quando caíram, eles imitaram tudo isso, ok? Eles continuaram nessa imitação daquilo que é o reino de Deus. Por isso que você vai ver que existe organização. Satanás e seu império estão organizados. Existe cooperação. O espírito imundo sai, ele volta, vê que a pessoa está sem Cristo, seu Espírito Santo, ele vem, pega outros 7 espíritos mais poderosos que ele volta para aquela. Existe cooperação, existe organização, existe hierarquia. 7 espíritos piores do que ele. Veja, tudo isso está no texto. Essas coisas são elementos que estão no texto que nós podemos ver. Eles não estão divididos, lutando uns contra os outros. Eles possuem um inimigo comum, Cristo. Jesus é o inimigo comum de todos os demônios, de Satanás. Eles têm um único inimigo, Deus. Deus é o inimigo deles. Jesus Cristo, nosso Senhor, e eles têm um único objetivo: que Deus não seja reconhecido como Deus, não reine sobre as pessoas e não receba a glória delas. Esse é o objetivo deles, que Deus
não seja reconhecido, não seja amado, servido e nem glorificado na vida das pessoas. Eles trabalham para neutralizar na mente do ser humano a pessoa e a obra, o poder de Jesus Cristo e da cruz de Cristo Jesus. Então eles têm um único objetivo: afastar as pessoas. Veja, Jesus fala do objetivo deles na parábola do semeador. A semente é plantada, quando ela cai na beira do caminho, as aves dos céus, que o próprio Senhor Jesus vai dizer que são demônios, vêm e roubam a palavra. Eles não querem que as pessoas creiam, eles não querem que as pessoas se convertam, eles não querem que as pessoas creiam na palavra de Deus, eles não querem que as pessoas ouçam a palavra de Deus. E para isso, para que Deus não receba glória e não seja reconhecido, o que eles fazem é alimentar o orgulho no coração das pessoas e multiplicar a idolatria, a superstição, a feitiçaria. É isso que eles vão fazer. Quanto mais orgulhoso, mais longe de Deus. O orgulho é um pecado original, e é esse pecado que eles querem alimentar no coração das pessoas, para manter as pessoas cada vez mais longe. Por isso que o diabo é o tentador, Satanás é o tentador, ok? Ele está tentando, ele está provocando, ele está seduzindo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele está seduzindo, ele está levando as pessoas, tentando as pessoas, para que as pessoas possam caminhar no pecado. E não foi isso que ele fez com Jó? Ele levou Jó naquela tentação, sob a permissão de Deus, para que Jó fizesse o quê? Blasfemasse a Deus. Esse é o objetivo dele. Que a fé dos cristãos caia, pereça, blasfemem de Deus, abandonem a fé, deixem a igreja, desistam das escrituras e da vida cristã, se voltem contra Deus. É isso que ele quer. Então ele vai tentar, ele vai produzir também tribulações, provações, como no caso de Jó, enfermidades, lutas familiares. Tudo isso está na Bíblia, tudo está aí. E dá para a gente abrir os olhos e enxergar toda essa situação. Então, Satanás os demônios estão trabalhando para produzir, para alimentar cada ser humano ao orgulho. Quanto mais orgulho, mais longe, mais idolatria, ok? Mais longe da pessoa e da cruz de Cristo. Eu queria que você voltasse nesse versículo 43 aqui, porque na verdade eu ainda estou com dúvida nele. Eu vou chegar nele. Eu estou dando só uma prévia aqui para a gente entrar nele em instantes aqui. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Paulo está falando para os Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus. Eles já estavam achando que a segunda vinda de Jesus seria naquele momento, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então Paulo vai dizer: não sejam enganados pensando, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, a segunda vinda. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra apostasia aqui quer dizer divórcio. Satanás, ele alimenta, ele trabalha, ele se esforça para produzir na igreja frieza espiritual. Se você olha as cartas do Apocalipse, para as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver Satanás trabalhando contra a igreja. Eu sei aonde você mora, onde Satanás habita, diz o texto sagrado. Você vê que Satanás está trabalhando contra a igreja. Eu sei que você que tem nome de que vives, mas está morto. Você vê Satanás trabalhando contra a igreja, para produzir isso aqui: apostasia, divórcio, frieza espiritual. Satanás não quer avivamento, Satanás não quer oração, Satanás não quer uma vida piedosa, de santidade. Ele não quer que uma igreja ore, ele vai resistir à oração. Veja, Daniel estava orando diante do Senhor, e ele teve que orar 21 dias, e o anjo veio até ele, mas eu enfrentei obstáculos no meio do caminho, e quando eu voltar eu vou enfrentar obstáculos ainda.
Existe resistência, meus irmãos. Existe uma batalha. Satanás não quer oração. Satanás é inimigo da oração. Satanás, o que ele quer é apostasia. O que ele quer é mundanismo. O que ele quer é liberalismo dentro da igreja. Ele quer uma igreja liberal, fria. Ele quer um povo que não ame a Deus, não ame a oração, não ame a palavra, não vive em santidade. Ele fomenta a apostasia, o divórcio. Esse é o trabalho do diabo dentro da igreja. Divisão, fofoca, mentira, intriga, roubo, adultério, imoralidade. É esse ainda. O que Satanás quer é fomentar, alimentar pecado dentro da igreja. Ele é o tentador. É isso que ele quer. Por isso ele vai trabalhar contra a igreja. Por isso o texto está dizendo: olha, Jesus não vai vir antes que venha a apostasia. Na segunda vinda de Jesus, por esse texto, o povo de Deus, que é povo de Deus mesmo, crente, salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor, nascido de novo, esse aí não está vivendo um avivamento, vestido de vestiduras brancas. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, fique mais ainda na impureza, diz Apocalipse. Esse povo vai estar vestido de vestiduras brancas. Mas muita gente que vai estar na igreja vai ter uma apostasia, vai ter uma frieza espiritual muito grande, do modo geral, daqueles que se dizem cristãos. E muita gente deve estar abandonando a igreja nesse momento da segunda vinda de Cristo. Isso é nítido na Bíblia. Mas o povo de Deus não. Quem é crente de verdade, quem são esses? De onde vêm? Esses que estão vestidos de vestidura são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estão mais santos ainda, mais comprometidos com Deus, em mais oração, mais avivados, mais fervorosos, mais piedosos. O povo de Deus vai estar assim. Agora aquela massa de gente que se diz crente, dizer, não, esses aí não está tudo. Então, não espere na segunda vinda. Não, quando Jesus vier vai dar um avivamento. Não. O povo de Deus vai estar cheio do Espírito. O povo de Deus vai estar cheio da glória dele. Mas a massa de os cristãos, os chamados cristãos, os evangélicos, o povão aí que se diz, aí é apostasia mesmo. Versículo 4: qual se opõe, esse que o diabo vai levantar, ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Interessante isso aqui. Aqui você pode colocar a teologia bíblica do culto. Olha, meu amado irmão, antes da queda do homem, tinha culto todo dia, Deus, Adão e Eva se reunindo. Foi num dos primeiros cultos que teve que Caim matou Abel. E se você olhar, Satanás vai se opor a culto sempre na Bíblia. Sempre. Quando nós estivermos no momento imediato à vinda de Jesus, esse homem da iniquidade se levantar, ele vai se opor a tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Então o culto é algo onde Satanás está extremamente interessado em destruir, em se opor, em enfraquecer o culto na vida do cristão. Se você olha no Antigo Testamento, você vai ver quando o povo de Israel abandonou a Deus, o culto caiu. Quando há um avivamento, o culto toma dimensões extraordinárias. Não, quando Jesus entra em Jerusalém, o rei entrou na cidade santa, a primeira coisa que ele foi ver foi o culto. Foi o primeiro lugar, foi o culto. Ele entrou no templo e saiu quebrando tudo aquilo. Vocês saíram da casa do meu pai, uma caverna de ladrões. Então, amados irmãos, o culto é muito importante.
importante. E Satanás está lutando contra o verdadeiro culto a Deus. Satanás, o que ele quer? Menos culto. Menos culto. E de fato o que ele quer é culto nenhum. É culto nenhum. E às vezes a impressão que a gente tem é que os crentes querem menos culto. Charles Spurgeon estava dizendo em 1850, ele estava dizendo: olha, o que eu vejo hoje, o que eu estou vendo hoje, aqui na Inglaterra, é que as pessoas queriam que culto fosse uma vez por mês, e alguns gostariam que o culto aqui acontecesse nessa igreja só nos feriados. Veja, isso não é da agora. Isso não é do nosso tempo. Sempre foi assim. Satanás se levanta contra o culto. O que Satanás quer é que as pessoas não estejam no culto, que Deus não receba a glória, que o povo de Deus, a família de Deus não se reúna, que as pessoas fiquem frias na fé, vivam nos seus pecados, sejam mundanos, religiosos, nominais, crentes nominais. Ele não quer fechar uma igreja. Fechar a igreja para o diabo não é bom negócio. Ele quer mantê-la aberta e fria. Quando ele mantém uma igreja aberta e fria, isso tem um resultado melhor do que fechar a igreja. Desacredita os que estão dentro, desacredita os que estão fora, fomenta pecado dentro, fomenta pecado fora. Satanás é estratégico, gente. Satanás é estratégico. Ele é mau, ele é ruim de ponta a ponta, mas ele não é burro. Esse é um dos erros que as pessoas muitas vezes, principalmente os neopentecostais daqui, acham que o diabo é burro. Não é. Ele é muita estratégia. O que ele quer é minar a vida do crente, da igreja, é fazer esse tipo de coisa, é destruir o culto verdadeiro a Deus, tornando aquilo simplesmente um formalismo. Versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade, o evangelho, para serem salvos. Como é que Satanás vem? Ele vem através desse homem, e esse homem vai fazer sinais, prodígios da mentira, com todo o poder de Satanás, para enganar. Então Satanás trabalha com o quê? Falsos ensinos. Satanás trabalha com o quê? Com falsos mestres. Novamente Spurgeon disse que a maior arma de Satanás dentro de uma igreja é um falso pastor. Um falso pastor é a maior arma de Satanás dentro de uma igreja. Ele não está errado, e é verdade. Um pastor que não prega as escrituras, um pastor que negocia as escrituras, um pastor que vai além das escrituras, um pastor que entra com mensagens, ideias, conceitos que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, psicologia, filosofia, teologia da prosperidade. Ele vai trazendo tudo para dentro da igreja, mas ele não prega a cruz, ele não chama as pessoas ao arrependimento, ele não denuncia o pecado. Esse aí é a maior arma de Satanás dentro de uma igreja, porque ele está levando todo mundo para longe de Cristo e do evangelho. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11:13, porque os tais, os falsos apóstolos, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não há que admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O engano não é muito, pois, que os seus próprios ministros, quem? Esses falsos apóstolos, que estavam pregando outro evangelho, explorando a igreja, roubando a igreja, obtendo favores sexuais, permitindo o pecado dentro da igreja. Esses falsos apóstolos, que são ministros de Satanás,
e se transforma em ministro da justiça, o fim dele será conforme as suas obras. Satanás implanta pastores falsos, falsos mestres, pessoas influentes dentro da igreja para levar a igreja ao erro. Não tenha dúvida disso. Paulo está dizendo isso aqui para a igreja de Corinto, a igreja que ele fundou, da qual ele é pai espiritual desse povo aqui todinho. Ok? Então, agora depois dessa prévia eu volto para o nosso texto. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Aí fala justamente da possessão, lembra? O capítulo começa, o evento começa com um homem cego, surdo, mudo, endemoniado. Então Jesus está dizendo, ok, a possessão existe, espíritos malignos podem entrar nas pessoas. E aqui não apenas entrar para habitar, possuir a pessoa, mas influenciar, controlar, dominar, direcionar. Então Paulo vai dizer que esse é o estado da humanidade inteira. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos anteriormente. Paulo se inclui nessa realidade que ele viveu. A realidade é que todo ser humano que não nasceu de novo está debaixo da influência do poder, de autoridade do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua, controla, tem domínio, exerce poder e influência sobre os filhos da desobediência. Ora, aqui tem uma chave importante. Se o diabo está atuando sobre os filhos da desobediência, como é que você sai debaixo do controle dele depois de passar pela cruz de Cristo? A obediência à palavra de Deus. A maior guerra espiritual que você vai fazer na sua vida, a maior guerra que você vai fazer na sua vida é tirar da bainha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e viver por ela. Aqui está a grande batalha. É quando você desembanha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Paulo em Efésios 6, e você vive essa palavra, você vai vencer o diabo toda vez, para a glória de Deus. Jesus está dando uma resposta para essa turma que estava Sim. Esse povo aí tinha sido livre, alguma coisa? Ah, tinha nada, tudo filho do diabo ainda. Ok? Assim como aconteceu com esse homem, aconteceu essa geração perversa. Sim, sim, com certeza. O estado deles vai ser pior. O estado deles vai ser pior. Ok? Então o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, desertos. Essa ideia dele andar por lugares desertos indica, primeiro, o próprio caráter do demônio, dos demônios, de Satanás, ok? Que é essa ideia da destruição, essa ideia de produzir o caos, a escassez espiritual na vida. O deserto é um lugar perigoso, cheio de serpentes abrasadoras, fome, sede, calor. É um lugar de morte, inclusive. Então, veja que a ideia do texto é justamente produzir esse tipo de ambiente na vida da pessoa, ainda que a pessoa esteja coberta de ouro. Mas espiritualmente essa pessoa está destruída. Está destruído. Esse é o caráter do diabo, esse é o caráter dos demônios, mas é também a obra que eles produzem. Quando eles chegam na vida de uma pessoa, eles vêm para produzir esse deserto, esse estado de destruição, ok? Então, a ideia bíblica aqui, o conceito aqui é esse. Porém, ele não encontra lugar, ele vai procurando repouso. Por quê? Porque é uma batalha. Porque ele procura um repouso, porque há uma batalha. Ele saiu debaixo de batalha. Jesus mandou o demônio sair.
Houve uma batalha espiritual ali. Ele perde poder, ele perde influência, ele perde controle, domínio sobre aquela pessoa, cidade ou situação, ou família. Ele perde, então ele vai embora. Ele procura descanso, não encontra. Ok? Aí ele vai voltar. Nesse versículo 43, alguma dúvida? Comentários? Esse tema então a gente tem que abrir espaço, né? É um tema mais assim. Tem alguma dúvida no versículo 43? Algum comentário? Então vou para o 44. Por isso diz, agora interessante, que só Jesus pode fazer isso. Jesus diz o que o demônio diz, ou o que o demônio pensou. Só Deus pode saber isso. Não tem ser humano que possa saber disso. Só Ele sabe disso. Só Ele. Você imagina a percepção espiritual de Deus, deve ser um negócio extraordinário, né? Jesus vendo o demônio saindo dali e indo para lugares áridos, desertos, e depois ele volta. Interessante, os demônios não desistem facilmente. Ele volta, voltarei para a minha casa de onde saí. Por isso que aqui, irmão, é muito importante o cuidado com o novo convertido. O novo convertido precisa de muito cuidado. Ele foi liberto, não necessariamente de uma possessão, ok? Mas como eu disse para você, dessa influência, desse controle, desse domínio de Satanás, dos demônios sobre ele. Ele nasceu de novo, ele recebeu a Cristo, ele foi liberto. Mas isso não quer dizer que ele não vai enfrentar uma batalha aí. Por isso que quando a gente é novo convertido, a gente enfrenta uma batalha. Vem tentação para todo lado. Gente, tentações que antes de você ser salvo, você queria certos pecados e você não conseguia viver certos pecados. Mas foi Deus salvar você, aqueles pecados vêm até você. Aquelas oportunidades vêm até você. É impressionante. É impressionante. Vem, chega de prato para você. Bate na porta da casa. Ok? Vem com tudo para cima de você. Então, o novo convertido, a pessoa vem para Cristo. Eu entreguei minha vida para Cristo. Eu quero seguir a Cristo. O nosso cuidado e aqui é a experiência de cada irmão. A experiência de cada irmão, da sua vida, quando você era novo convertido, a sua experiência de ler a Bíblia, o seu conhecimento bíblico, sua vida de oração, esse discipulado extraordinário que você deve fazer ao novo convertido, acompanhá-lo, ensiná-lo a orar, ensiná-lo a lidar com as tentações, com as áreas frágeis da sua vida, ajudá-lo nos ambientes onde ele está, ajudá-lo a compartilhar a sua própria fé, sem perder os relacionamentos que ele tem. Aquele novo convertido só tem relacionamentos praticamente mundanos, todos os relacionamentos dele são com não cristãos. Esse momento é fundamental para continuar ajudando essa pessoa a compartilhar a sua fé, a compartilhar o amor de Deus, o seu testemunho. Fala, olha, deixa eu te ajudar a contar seu testemunho, ir junto com ele, evangelizar junto com ele. Essa pessoa precisa estar integrada. E ele vai passar lutas e você vai dizer, não, é normal. Essa luta indica que você foi salvo, porque na cabeça dele ele passa a luta e diz, eu não fui salvo nunca, porque eu acabei de cair em pecado, e eu estou nessa crise aqui. E você vai dizer, não, essa sua crise é porque você foi salvo, você está numa batalha, o diabo quer você de volta, mas você agora é de Cristo Jesus. Vamos orar juntos, vamos confessar pecado, quero estar junto a você vai vencer para a glória de Deus. Você tem uma armadura, ensinar essa pessoa a caminhar na fé, isso é fundamental. Nenhum novo convertido deve andar sozinho, na realidade nenhum cristão, principalmente novo convertido. Aí vai a experiência e a vida de cada irmão da igreja. Aí está aquilo que nós devemos fazer, esse acompanhamento dessa pessoa que está na crise, está na luta, está nas tentações. Esse espírito maligno que foi, agora ele volta, e ele ainda considera aquela pessoa sua. Voltarei para a minha casa.
Ele não se dá por vencido. Ele vai lutar, ele quer aquela casa de novo para ele, uma batalha aí. A batalha continua, não acabou. Entreguei minha vida para Jesus. Glória, acabou aí. Acabou, agora acabou. Você está. Não, uma batalha. Essa batalha continua. Ela vai durar. Eu passei um deserto terrível, irmão, depois que eu me converti. Eu passei 4 meses. Foram 4 ou 6 meses que eu passei, achando que Deus tinha me abandonado, que eu tinha perdido a minha salvação. E eu fiquei chorando 4 meses, adolescente, sozinho. Tinha ninguém para me pastor, ninguém para cuidar de mim, nenhum irmão para botar a mão no meu ombro e dizer: não, rapaz, tu é crente. Olha aí a vida que tu vivia, a vida que tu está vivendo agora. Você tem todas essas evidências aqui de que Deus salvou você. É uma batalha, o diabo quer desacreditar a sua fé. Você está firme em Cristo, continua. Deixa eu orar com você, deixa eu ler a Bíblia com você. Vamos sentar aqui, estudar as Escrituras, vem para o culto. Eu passei 6 meses, irmão, 6 meses chorando. Eu ia para a igreja, meus irmãos tomando Santa Ceia, eu só sabia chorar. Eu falava: meu Deus, eu não sou digno disso daí. Faltou alguém bater no meu ombro e falar: é verdade, você não é digno não, mas Cristo te fez digno. O sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Vai para o batismo, alma, e vem tomar a Santa Ceia. Faltou alguém. Como é que eu perseverei? Deus. É Deus, porque se não fosse Ele, tinha para o mundo de volta. E aí se multiplicam o quê? Os convites do mundo, e você está sozinho. Está sozinho, não tem ninguém para botar a mão no ombro e ajudar você. E os convites do mundo, em cima, chovendo. Novo convertido não pode estar sozinho. Crente nenhum, principalmente o novo convertido. Então é uma batalha. Os demônios não desistem da casa. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ornamentada. Vazia, sem ninguém, não tem ninguém habitando. Varrida, está limpa. É o ato de limpar, varrendo. E ornamentada, organizada. Então a pessoa foi liberta de demônios. Ela está organizada, ela está livre, ela está limpa. Só que a ideia do texto é que o demônio voltou. E ele voltou e foi direto na casa daquela pessoa. E não encontrou. Foi no trabalho, foi na escola, atrás dessa pessoa. Foi para a academia, foi para tudo quanto é, até achar. A ideia aqui não é encontrei, até que enfim, não. Ele está à caça. Ele está procurando, ele está caçando essa pessoa. Ele está procurando para achar. É uma coisa intencional do demônio aqui. Ele não está passeando, não. Eu fui embora, eu vou ficar aqui na redondeza. De repente eu vou topar com aquela pessoa com quem eu vivia. Não, não é assim. O texto diz, a ideia do texto é que ele está procurando, ele está caçando até achar. Uma intencionalidade do diabo aqui, dos demônios. Eles vêm para aquela pessoa. Em primeiro lugar, onde eles vão, provavelmente é dentro da casa daquela pessoa. Dentro da casa daquela pessoa. Cadê? Fulano está aí? Não, não está. Entrou no quarto? Não, não está. Na sala não está, no banheiro não está, então em casa ele não está. Aonde a gente ia? A gente ia para a rua. Em que ponto da rua a gente ia? A gente ia para a escola. Vou lá na escola para ver se ele está lá. E anda dentro da escola e está olhando na sala de aula. Não está aqui, está na academia, está no mercado, está no trabalho, onde está até achar. E quando acha, ele olha. A primeira coisa que o demônio vai fazer é olhar. É olhar. Se ele vê que aquela pessoa está vazia, ele fala: essa pessoa não recebeu a Jesus como Senhor. Agora eu vou voltar para ela. O grande ponto de Jesus nesse texto é isso. Esse é o grande ponto de Jesus nesse texto. Você não pode ficar neutro em
em relação a Cristo Jesus. O grande ponto do nosso Senhor aqui é esse: se você ficar neutro em relação a Cristo Jesus, o Senhor, se Ele não habitar em sua vida, se o Espírito de Deus não entrar em você, se você não passar pelo novo nascimento, não se tornar a habitação de Deus no Espírito, não se tornar o templo do Espírito Santo, essa libertação será desastrosa na sua vida, porque uma vez liberto do diabo, dos demônios, da influência do poder das trevas, a pessoa continua do jeito que ela está, sem Cristo. Essa libertação é desastrosa para essa pessoa, porque agora o estado dela é ser possuída por 7 espíritos piores ainda. É estar debaixo do controle, da influência e do poder de 7 demônios piores do que ele, do que o anterior. Então, essa realidade espiritual, meu irmão, precisa estar muito bem fixada na nossa cabeça. E está aqui um ponto de evangelismo também. Você está pregando o evangelho para uma pessoa que tem tempo. Essa pessoa está ali, hora decide, hora vem, hora não vem. Abre esse texto e mostra para ela. A pessoa não quer firmar em Cristo, não quer. Abre o texto e mostra para ela. E você deve abrir lá em Lucas, que é o paralelo desse texto, porque lá não vai falar de geração, lá vai falar da pessoa. Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26, ok? Que é o paralelo desse texto. E lá não vai falar o estado dessa geração ficará pior, vai falar o estado dessa pessoa vai ficar pior. Lucas 11, 24 a 26. Então, meu amado irmão, essa é uma realidade espiritual. Não tem vantagem nenhuma uma pessoa ser liberta de demônios e não entregar sua vida a Cristo. Aqui mostra outra coisa importante para a gente: nem todo mundo que é liberto de demônios vai receber a Cristo. Dizer a pessoa está lá endemoniada, debaixo da ação do diabo, de demônios, num estado terrível de vida, você expulsa o demônio, prega o evangelho, não quer dizer que aquela pessoa vai vir em Cristo. Não. Eu já vi casos assim: pessoas chegaram aqui na igreja, vieram, estavam endemoniadas, expulsamos demônios dessas pessoas. Essa pessoa ficou um tempo na igreja, depois foi para o mundo de novo. Hoje está vivendo uma vida pior do que antes, pior do que está. Então não é vantagem alguma, pelo contrário, é muito pior alguém ser liberto de demônios, ser exposto à verdade do Evangelho, desfrutar em certa parte da graça de Deus e depois voltar para uma vida de pecado. E aqui Jesus vem e culmina com a questão da geração, dessa perversa geração. Porque eles estão dizendo o quê? O que os religiosos estão dizendo? Não, o que está acontecendo aqui é a obra do diabo. A pregação do Evangelho, a libertação das pessoas, curas, milagres, isso aqui é o diabo que está fazendo. Eles estão expostos ao Filho de Deus, eles estão expostos à graça de Deus, a milagres, curas, libertações. O Filho de Deus está ali, trazendo a verdade, a luz. Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é a verdade. E eles estão recebendo e bebendo graça sobre graça. E eles não se arrependeram. Não se arrependeram. O estado dessa geração é pior depois de Jesus, porque eles não receberam a Cristo Jesus. É o que acontece com Judas. Ele está exposto à verdade, ele está ouvindo o Evangelho, ele está andando com o Filho de Deus, ele tem a confiança no Filho de Deus, e ele continua vivendo no pecado, no roubo, na mentira, numa vida dupla, secreta, hipócrita, não se arrepende do seu pecado. O estado dele ficou pior. É a mesma coisa para essa geração. Irmão, nada pior do que religiosos. Estão expostos à mensagem do Evangelho, à pregação do Evangelho, milagres, curas,
a ação de Deus, se não houver uma resposta positiva, você pode ter certeza, essas pessoas vão ficar muito piores do que elas estavam. Aí fica sempre atrás de alguém que olha a vida para elas. Gustavo não ia para mim. Não vai para frente. E a gente está com 200 anos numa igreja que nunca discipulou uma vida. Nunca levou ninguém para isso. Não flui para lugar nenhum, não frutifica em canto nenhum. Não consegue entregar um folheto. Aí fica, queria alguém para ler comigo. Não, pelo amor de Deus. Irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós não. Volto para você nos textos que eu li anteriormente. O diabo é que quer a apostasia. O diabo é que quer a frieza espiritual. Ele é que está interessado em destruir sua vida espiritual, uma vida de piedade com Deus. É ele que está interessado nisso. Meu amado irmão, entenda, você está livre em Cristo Jesus, mas a nossa luta está aí. E você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e é um mandamento: revestivos de toda a armadura de Deus. Não é um conselho, não é uma dica. As Escrituras Sagradas não te estão dando um bom caminho para andar, é um mandamento. Revista-se de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui está o nosso chamado, aqui está Deus nos chamando a essa batalha. Você não tem que sair levantando a mão, dizendo para demônio ir para tal lugar, para demônio ir para tal lugar. Você não tem que fazer nada disso. Tentando sair expulsando o demônio dos ares. Não, porque vamos expulsar os demônios dessa cidade. Não, você não vê isso na Bíblia. Não vê isso na Bíblia. Sabe o que nós temos que fazer? Desembanhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vivê-la, pregá-la, vivendo em santidade, em piedade, em oração, em fidelidade a Deus, unido à igreja, sendo instrumento da graça de Deus, crescendo na fé, pregando o Evangelho, levando outros. Essa é a nossa batalha. Não adianta nada sair encarreada no meio da rua, levantando a mão e orando, expulsando demônios. E não, nós precisamos fazer um ato profético aqui. Besteira, isso tudo é besteira, gente. Tudo besteira, tudo isso é besteira. Você não vê nada disso nas Escrituras. A maior batalha espiritual, meu irmão, é quando você se levanta para viver a palavra de Deus em santidade e pregar o Evangelho com fervor, em oração, em santificação, pregando o Evangelho. Essa é a batalha. Essa é a batalha. Em cada cidade você vai vendo Paulo, você vai vendo Jesus batalhando assim, pregando o Evangelho. Deus nos chamou a isso, irmão. Por isso a resistência, a luta, a batalha de você sair de casa para pregar o Evangelho para alguém. A resistência, a batalha espiritual, que é para você orar e ler a Bíblia. Identifique a batalha. Identifique onde Satanás está agindo. Identifique como Satanás está trabalhando contra a sua vida pessoal, familiar, a vida ministerial que Deus tem para você como igreja. Essa igreja precisa olhar e opa, calma aí, Satanás quer nos ferrar, nós vamos adiante, nós vamos avançar para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então identifique e faça aquilo que Deus nos chamou a fazer, para a glória dele. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu amado irmão, e vamos clamar ao Senhor da glória nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, lâmpada